Oiê, vamos fazer uma bolsa hoje? E o modelo de hoje é esse aqui, ó, mais conhecido como modelo cantil, mas aqui no ateliê eu chamo de bolsa Olivia. Então tá aqui, ó, a parte da frente eu já fiz, já coloquei minha etiqueta, mas eu vou fazer com vocês a parte de trás. E para isso nós vamos precisar de um corte no sintético. Aqui eu tô usando o Duna Azul Índigo, a cor, tá? Um pedacinho menorzinho para fazer o acabamento, o vivo, o estruturador, que aqui eu tô usando a espuma torneada com fundo em malha de 10 milímetros. E também o forro, que aqui no caso eu tô usando o tricoline. Antes de estruturar a nossa peça, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o matelacê. Então, eu vou fazer o risco do matelacê aqui com vocês. Então, aqui, ó, dei um zoom para facilitar a visualização e vamos lá. A primeira coisa que eu fiz foi marcar os 4 meios com Pix. Ó, como que eu fiz isso? Uni aqui, ó, ponta com ponta. Fiz um pique desse lado, vim do outro lado e fiz o pique também. Aí, uni esses dois piques e fiz os piques nas outras laterais. E ficou assim. Pra fazer esse matelacê que eu vou mostrar pra vocês, eu usei essa régua aqui, ó. Eu uso essa régua aqui. Eu tentei fazer com essa daqui também e não consegui. Se eu achar um jeito de fazer com ela, eu volto aqui e mostro pra vocês. Ou mostro lá no meu Instagram, tá bom? Então, tá aqui. E pra fazer essas marcações, a gente vai alinhar aqui o nosso ângulo de 60 graus. E aqui embaixo o ângulo de 30 graus. Assim. Certo? E aqui do outro lado, a mesma coisa. Alinha aqui na lateral o ângulo de 60 e embaixo o de 30. E passa o risco. Depois de passar esses riscos, que são os nossos riscos principais, nós vamos fazer marcações de 3 em 3 centímetros. E os nossos riscos principais vão ficar assim. Mas aqui, ó, eu fiz um charminho e fiz uma risca a mais. E pra fazer essa risca a mais, a distância de uma pra outra é de meio centímetro. Então, você escolhe aí qual linha você quer seguir. Eu vou seguir essas duas aqui, porque é o que eu defini como a parte de cima do meu matelacê. Então, daqui pra cá, em todas as linhas, eu vou desenhar uma nova linha com meio centímetro de distância. E daqui pra cá, a mesma coisa. E vai ficar assim, no nosso risco. Aqui, ó, as marcações de pique que a gente fez, normalmente, fica bem centralizado aqui. Mas como é uma peça redonda, né? Pode ser que dê alguma alteraçãozinha, mas na hora de fazer o fechamento da peça, a gente acerta. Depois de fazer o risco, o próximo passo é estruturar o nosso material com a espuma. E aqui, ó, nós vamos virar a parte de trás. E se você observar, a minha espuma é menor que o meu espelho.
Isso é para não agregar camadas na hora de fazer a costura final, o fechamento da peça. E para garantir que o nosso espelho vai ficar no meio, eu faço 4 marcações aqui, ó, de 1 centímetro. Mas são marcações pequenas, tá? Não precisa fazer muito, porque nós vamos fazer um círculo usando essas marcações de guia. Com o molde do estruturador que tá aqui na descrição, junto com o molde principal. Então, vou pegar aqui o meu molde do estruturador, ó, e vou alinhar ele com essas 4 marcações, assim, ó. E vou passar o círculo aqui. Isso é apenas para garantir que o meu estruturador vai ficar bem centralizado, ou pelo menos o máximo possível. E para fazer a união do estruturador com o meu principal, eu vou usar cola de contato. Eu faço assim, ó, eu coloco a cola num tubinho de adoçante e coloco um paninho na boquinha que vira tipo um bastãozinho, tá? Uma cola bastão. E aqui eu não vou passar cola em toda a extensão do material. Eu vou passar só na borda do material e na borda do estruturador. A cola de contato, ela precisa de um tempo para evaporar o solvente. Então, eu vou dar esse tempinho para a cola evaporar e eu já volto. Agora que a cola já secou, nós vamos unir um no outro. Confere bem. Se precisar ajustar, ainda dá tempo de tirar, deixar bem esticadinho aqui. E agora, nós vamos para a máquina passar todas as costuras do matelacê. Ok? Então, tô aqui, ó, com o meu espelho. E para fazer a costura do matelacê ou costurar em sintético, a gente sempre usa, de preferência, o pezinho de teflon, que é esse aqui, ou tem também esse aqui. Mas eu não uso muito esse, porque ele acaba soltando aqui assim, ó. E eu não gosto, tá? Então, eu prefiro usar esse daqui, que é a mesma medida. Então, eu vou colocar ele aqui na máquina, lembrando que eu uso sempre a linha de poliamida, tanto em cima quanto na bobina, e também eu uso a agulha 19 e o ponto 4 da máquina. E para costurar uma telacê, a gente vai sempre do meio para as extremidades. Então, você escolhe aí uma linha central aqui dos dois lados, tanto aqui quanto aqui. Faz essa costura e depois parte para as extremidades, beleza?
Então, tá aqui, ó, já passei todas as costuras. Agora, eu vou tirar as marcações e, pra isso, eu uso querosene ou então o óleo da máquina. O óleo da máquina é mais complicadinho de tirar. Enquanto eu tiro aqui, eu quero explicar uma coisa pra vocês. Que essa canetinha de riscar couro, ela é permanente. Então, quanto mais tempo ela fica em contato com o material, mais difícil fica de tirar. E com o tempo você não vai conseguir tirar, dependendo o quanto de tempo você deixa ela aqui. Então, sempre que você for fazer uma tela, você risca na hora que você já for costurar, tá? E já tira logo após a costura. Aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês. Eu só coloquei ela num tubinho de caneta normal. Mas aqui dentro, ó, ela é assim, ó. Compra como marcador para couro. O próximo passo é fixar o forro, tá? Então, a gente vai posicionar o avesso do forro. O forro eu sempre corto quadrado. Eu não gosto de cortar no molde, porque fica muito ruim pra mim na hora de costurar. Se você já tiver acostumado e quiser cortar no molde, faz do seu jeitinho aí. Então, agora, nós vamos fixar o forro no principal, tá? Avesso com avesso, passo uma costura bem na beiradinha só pra prender. Logo em seguida, nós já vamos fixar o vivo. E pra isso, nós vamos usar esse pedacinho aqui, ó. Nós vamos achar o meio. Fazer um pique aqui. E lembra dos 4 piques que a gente já fez? A gente vai escolher qual vai ser a parte de cima da nossa bolsa e qual vai ser a parte de baixo. Como eu já fiz o espelho aqui e eu defini que essa parte aqui, ó, ia ser a parte de baixo, que é essa parte aqui, eu vou seguir o mesmo padrão nas costas. Então, eu sei que a minha parte de baixo é aqui, já tenho o piquezinho marcado aqui, ó. Então, eu vou anexar esse terminalzinho aqui no final, ó. Unindo pique com pique bem na beiradinha, que esse aqui é só pra fazer o acabamento do vivo. Eu vou lá pra máquina e mostro pra vocês. Ó, já passei a costura aqui, a câmera não gravou. Opa! Mas tá aqui pra vocês verem. Então, agora, pra aplicar o vivo, eu tenho um jeitinho diferente. Vou mostrar pra vocês. Eu uso esse pezinho de zíper aqui, ó, que tem o risquinho no meio. Ele tem um número aqui, P363, tá? Esse é o pezinho que eu uso pra fixar o vivo na peça, tá? Tem também a opção dos pezinhos próprios para vivo. Eu tenho aqui os dois, porque tem um que tem a valetinha, uma valetinha para cada lado. Mas eu não gosto de usar. Vou ser bem sincera para vocês, eu acho esse daqui muito mais fácil. Então, vou colocar aqui na minha máquina, vou trocar, né? E fazer a aplicação do meu vivo. Mais uma coisa, como o meu pezinho aqui do zíper é de metal, o vivo costuma agarrar, porque ele é de plástico e mais um sintético aqui. Aí, o que eu faço? Eu pego um algodãozinho com óleo e vou passando no meu vivo aqui, ó, tá? Passo até eu achar que tá bom. Se faltar depois ficar parte sem passar, o meu aqui tá muito, ó, pode ser menos, tá? Pra não ficar muito untado assim. E vou fazer a aplicação do vivo. A primeira coisa é colocar, né,
fixar essa pecinha no nosso espelho. Pique aqui, ó, do meio, com o pique daqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Ó, com um piquezinho aqui. Faz assim, ó, posiciona frente com frente e passa a costura. Então, olha só, já passei a costurinha aqui pra fixar, já refilei pra ficar bem redondinho aqui. Agora eu vou passar o vivo. E passar o vivo em peça redonda, assim, ó, é muito mais tranquilo do que peça com canto curvo, tá? Não precisa nem dar pique no vivo pra passar. Se você é iniciante, começa por essa peça aqui que eu tô ensinando pra você hoje. Se você nunca aplicou um vivo na sua vida, comece por essa que você vai ter menos estresse, tá? Então, agora eu vou colocar aqui o início do meu vivo junto com o meu pique e passar o vivo na volta toda. Depois que a gente terminou de passar, ó, vai ficar assim, bem bonitinho. E aqui, ó, nós vamos refilar essa sobra aqui. A minha tem um cortezinho aqui porque eu usei a sobra do círculo que eu cortei pra fazer essa peça. Então, refila aqui, ó. E tá pronto o espelho da nossa bolsa. Prontinho, nosso verso está pronto. Temos aqui os dois espelhos da nossa bolsa. Agora vamos para a próxima parte, que é o canal do zíper. E para o nosso canal do zíper, nós vamos precisar de um cursor. Aqui eu tô usando o número 5, porque eu tô usando um zíper número 5. Duas partes de sintético e duas partes do forro. O forro eu sempre corto um pouquinho maior, tanto na largura quanto no comprimento, tá? E nós vamos fazer o sanduíche de sempre. Frente do zíper com a frente do sintético, ok? E a frente do forro com as costas do zíper, ok? Só que, para facilitar para quem tá iniciando, e sinceramente eu faço esse processo até hoje porque eu acho melhor, eu passo primeiro uma costurinha de segurança aqui para prender o zíper no principal e depois eu venho com o pezinho de zíper para fixar o forro. E daí eu faço a costura pela parte do principal. Lá na máquina, eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem como que eu faço. Aqui, eu não vou nem trocar o meu pezinho que tá aqui, o de zíper. E eu vou fazer só a costurinha de segurança pra fixar o zíper no sintético. Então, tá aqui, ó, já fiz a costurinha de segurança, não vai dar pra ver porque é da mesma cor. Agora, eu vou pegar o meu forro, vou colocar aqui, ó, tentar deixar o mais certinho possível e vou passar a costura rente aqui com a cremaleira do zíper.
Então, olha só. Passei a costura e vai ficar assim, ó. Depois nós vamos passar uma costura pra rebater essa daqui. Mas agora eu vou repetir o mesmo processo desse lado. E pra facilitar, eu vou destacar meu zíper. Agora que eu já fiz as duas partes, ó, estão iguais, eu vou passar o cursor aqui só porque eu acho mais fácil na hora de rebater a costura, ter mais área para segurar. Então, eu vou passar o cursor e eu já volto para mostrar para vocês. Ah, e eu também vou voltar o pezinho da minha máquina para esse daqui. Eu já volto e mostro para vocês. Então, ó, passei o cursor aqui só para fechar o meu zíper. Agora, eu vou passar a costura de pesponto. E para isso, eu vou fazer o quê? Vou puxar o forro e o sintético pro mesmo lado para ficar assim, ó. A frente vai ficar assim e as costas vão ficar assim. E aqui, se você estiver fazendo forro diferente a cor da frente como eu, você pode pôr na linha de bobina a cor correspondente ao teu forro. Eu não vou fazer isso por preguiça mesmo, tá? Mas agora eu já troquei meu pezinho aqui pro pezinho de teflon. E eu vou igualar aqui, ó, essa parte do meu pezinho rente com o acabamento aqui do meu sintético, tá? E vou passar uma costura. Dos dois lados eu vou fazer isso, tá? Fiz um lado aqui, ó, pra vocês verem como que tem que ficar. E assim, não esqueça de estar sempre ajustando o forro para ele não costurar pra cima assim, né? Pra não ficar atrapalhando a hora de passar o cursor. Agora eu vou fazer a mesma costura do outro lado. Então, tá aqui, canal do zíper pronto. Vou passar o cursor. E eu passo o cursor de um jeito muito diferente. Então, eu vou destacar os dois aqui pra explicar pra vocês como que eu faço. Aqui, eu deixo o zíper rente com o sintético. Opa! Aqui, ó, eu deixo ele rente. Selo aqui pra não desfiar. E do outro lado, eu faço a mesma coisa. Vamos, tesoura. Aí.
Tem um barulhinho no fundo, é o ventilador, que Curitiba resolveu fazer calor nos últimos dias. Então, ó, eu igualo as duas pontas assim. Aí aqui, ó, no cursor, tá vendo essa voltinha aqui que ele tem? Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui com a caneta. Vamos ver se vai dar certo. Aqui, ó, ele tem essa voltinha aqui, ó, dos dois lados, né? Eu posiciono o meu zíper até essa voltinha. Deixa eu dar zoom e já mostro pra vocês. Espera aí. Então, vamos lá de novo. Na voltinha do zíper aqui, ó, nessa voltinha aqui, a gente vai posicionar o zíper. E do outro lado, a mesma coisa. Na voltinha, você posiciona o zíper. Lá dentro, você vai observar que aqui tá escuro, vai ficar um pouco difícil. Que eles vão vir rente, ó. O meu não veio, né? Porque gravar, lógico que vai dar errado. Ó. Você puxa e confere se os dois lados ficaram iguais. Ficou, a gente vem e passa de novo. Do mesmo jeito. Deixa eu refilar aqui, ó, que eu não queimei direito, tá desfiando. Aí. Então, ó, iguala ali com a barriguinha dos dois lados. Olha por dentro, vê se tá bem alinhadinho um com o outro. É que aqui, com o azul marinho, vai ficar difícil, né? Ó. E tá feito. Com o canal do zíper já pronto, nós vamos reservar aqui. Vamos pegar a tirinha pra fazer o suporte da alça. Eu escolhi aqui como ferragem essas duas meia argola de 2 centímetros. Então, a minha tirinha aqui tem 4 centímetros de largura. Como tá só no sintético e nós vamos fazer só uma dobra assim, ó, pra ela ficar assim, eu vou pôr um reforço aqui no meio. E esse reforço eu vou fazer com a fita de gorgurão. O ideal é ser a fita um pouco mais grossa, mas como a minha acabou, eu vou usar essa daqui mesmo. Então, corta uma tira um pouquinho maior para facilitar. E aqui, pra gente posicionar a fita, nós vamos fazer duas marcações. De 1 centímetro, desculpa, de cada lado. Então, aqui, como eu sei que a minha tirinha tem 4, aqui, mais um. Ok? E eu vou passar cola de contato aqui no meio e também na fitinha. E pra não sujar aqui minha base, eu tenho esse papel aqui que eu passei contact, que eu uso pra passar cola. Então, eu venho aqui com a minha cola de contato, passo aqui no meio, passo também na minha tirinha aqui e aguardo o tempo para evaporar. Então, nosso solvente já evaporou. Eu vou tirar aqui meu papelzinho e vou fazer essa dobra. Eu vou encostar as bordas nessa marcação que a gente fez. Opa! Aqui, ó. Eu vou sempre das pontas pro meio. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó, unindo ponta com ponta. Estão ouvindo o barulhinho do ventilador? Eu acho que ele não tem 10 centímetros.
Eu uso ele pra secar o solvente, pra ir mais rápido aqui a evaporação. Mas o calor tá tão grande aqui, e eu não posso ligar o grande, né? Senão vai ficar uma turbina pra vocês. Então, ele tá me ajudando. Pronto, aqui, ó, já fiz. E aqui, duas dicas. Você pode usar pra assentar aqui, ó, o martelinho. Vem lá martelando assim. Ou também, você pode usar o rolo, que te ajuda também. Mas não emprega muita força, é só pra assentar, tá? Senão vai esticar aqui teu material e não vai ficar muito bonito. Ó, agora eu vou tirar essa sobrinha aqui. Contemplem meus cachorros agora. Tá difícil hoje, né? E vou lá na máquina e vou passar uma costurinha de cada lado. E vou aproveitar também aqui no meu canal do zíper, vou passar uma costurinha aqui pra fixar o forro no principal. Como eu achei que tava gravando e não gravou, eu vou mostrar aqui pra vocês de novo. Aqui, ó, eu já passei a costura e refilei a sobra do forro, ficou assim. Vou reservar essa parte aqui um pouquinho. E na nossa tirinha, ó, eu já passei a costura aqui e dividi ela ao meio. E aqui já fiz os furos pra passar o rebite. Por quê? Eu vou posicionar a minha meia argola aqui, ó. E fazer um furinho aqui no meio, nas duas alcinhas. E agora que eu fiz isso, eu vou posicionar aqui minhas duas meia argola no lugar. Vou pegar o meu canal do zíper e rente a essa costura aqui, ó, eu vou posicionar minha tirinha e fazer uma marcação de onde eu tenho que fazer o furo. Certo? Faz um de cada vez, porque o furo vai ser de acordo com a tirinha que você vai pôr em cada lado. Então, aqui eu já fiz a marcação, vou fazer o furo. Fiz o furo, deixa eu pegar aqui meus clips. Fiz o furo, vou posicionar o meu rebite. Aqui eu uso o rebite com acabamento nas duas pontas. Vou posicionar aqui, ó. Aí, vou colocar minha tirinha aqui, fechar ela, assim, ó, e vou posicionar o outro lado do rebite. E aqui, eu vou colocar um clips só pra ele não dançar a hora que eu for dar pressão no balancinho. E aqui do outro lado, eu vou fazer ao contrário. Vou pegar aqui. O processo é o mesmo daí, ó. Posiciona a rente aqui com a sua costura. Faz a marcação. Fura. Posiciona o rebite. Ou caneta. A alcinha, fecha. O outro lado do rebite e põe o grampinho. Vai ficar assim. Só uma dica aqui. Escolha a sua meia argola de acordo com a distância do seu canal do zíper. Porque aqui você tem que deixar um espaço para costura de fechamento, que é onde a gente vai posicionar aqui, ó. Assim. A gente vai posicionar o vivo para fazer o fechamento, ó. Tem que ter uma sobrinha de espaço, tá? Então, se você escolher uma meia argola maior, posiciona ela mais no centro do zíper, tá bom? Opa! Agora eu vou lá no balancinho, vou dar pressão e já volto. Já fui lá no balancinho
e fixei os rebites. Agora, quero dar uma dica pra vocês. Na primeira vez que você for fazer essa peça, corte por partes. Essa parte aqui, ó, tanto do espelho quanto a do canal do zíper, você pode cortar de primeira. A única coisa que eu aconselho a deixar pra depois é o fole. Por quê? São máquinas diferentes, pessoas diferentes costurando, pode ser que dê alguma alteração de medida aqui. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como que faz, tá? Aqui, ó, o meu canal do zíper aqui tá com 9,5 centímetros. Como normalmente a gente compra o sintético em rolos de 50 centímetros, eu vou lá e corto uma tira no comprimento total do meu material, com 50 centímetros pela largura que deu aqui, 9,5, tá? Só na primeira peça você vai fazer isso realmente para conferir medidas. E também vai cortar o forro. Olha só, também cortei o forro eu sigo o mesmo processo, corto um pouco maior para ajudar na hora de fixar. Então, aqui ó, eu sempre uso a margem de costura de 1 centímetro. Então, eu faço a marcação aqui de 1 centímetro. Tá? Marco aqui 1 centímetro. Faço uma risca aqui. A minha costura eu vou passar em cima dessa marcação. Então, a gente vai posicionar a frente do material com a frente do material. Aqui, ó. A frente do fole com a frente do canal do zíper. E a frente do forro com a frente do forro aqui. Assim. Daí, nós vamos lá pra máquina e passar uma costura aqui, desvirar o forro também e rebater essa costura. Agora que eu já fixei e rebati aqui um lado do meu fole, eu vou pegar o meu espelho e vou fazer as marcações do meio. Aqui eu refiz, não sei se tá dando pra ver aí, mas eu refiz aqui com uma caneta permanente porque tava errado, e aqui também. Agora, o que eu vou fazer? Aqui no fole, do lado do canal do zíper, né? Aqui do outro lado, eu vou fazer uma marcação de 1 centímetro, que é a margem de costura que eu sempre uso. Então, aqui, ó, fiz uma marquinha de 1 centímetro e eu vou clipar esse fole na volta toda aqui no meu espelho. Nesse momento, a gente não precisa preocupar meio com meio, tá? Eu só marquei aqui pra já deixar certinho pra próxima etapa. Então, aqui, ó, você vai fixar o fole na volta toda do teu material. Quando a gente chega aqui, ó, na junção das duas partes, nós vamos pegar o nosso fole. Deixa eu ajeitar aqui um jeito que fica fácil pra vocês verem. Aqui, ó, o fole. Aqui tá a nossa marcação de 1 centímetro do canal do zíper. Nós vamos alinhar os dois e na mesma marcação de 1 centímetro aqui do canal do zíper, você vai refazer a marcação aqui no fole. Ó. Exatamente no mesmo lugar. Agora, eu vou retirar os clipes aqui. E vir aqui mostrar pra vocês, ó. Tá aqui a nossa marcação. Nós vamos repassar a marcação em toda a largura
do nosso fole. Alinha aqui a régua para garantir que vai ficar bem retinho e refaz a marcação. Essa marcação é aonde a nossa costura vai passar, ok? Então, a gente tem que deixar mais 1 centímetro de sobra. Vem aqui, ó, em cima da linha e faz mais uma marcação de 1 centímetro. Aqui é onde a gente vai fazer o corte. O ideal é fazer com o estilete ou com o cortador circular para garantir que vai ficar bem certinho. Mas eu vou fazer com a régua porque eu não corto em cima dessa base. Então, tá aqui, ó. E a gente vai repassar essa medida pro forro. Vira aqui, ó, ajeita tudo retinho, certinho. Repassa a marcação aqui. E corta. Opa! Vou repassar pra vocês aqui a medida que ficou. Tem que ficar com 36 centímetros no total. Então, aqui, ó, daqui até lá o final, deu 35, certo? Mais o 1 centímetro que a gente usou de margem de costura aqui, 36. Então, deu certinho. Aqui, agora, a gente vai fazer o mesmo processo desse lado. Frente do sintético com a frente do sintético e a frente do forro com a frente do forro, sobrando pros dois lados, pra hora da gente fixar o forro. E vai lá na máquina, passa a costura, desvira e rebate. Prontinho, ó, o fole já tá todo costurado. Já aproveitei e passei uma costurinha aqui na beiradinha, só pra fixar o forro no principal. Agora, vou refilar com a tesoura. E se ficou alguma dúvida aqui no fole, tem um vídeo aqui no canal, eu vou ver se eu consigo deixar aqui nos cards e na descrição, que eu ensino só essa parte do fole bem detalhado, bem explicado, tá bom? Então, se ficar alguma dúvida, vai lá e dá uma olhadinha. Então, a nossa bolsa, todas as partes estão prontas. Agora, nós vamos dar início ao fechamento, tá? E aí, como aqui eu já marquei os meios, eu vou refazer aqui também e também no meu canal. Então, alinha aqui pra fazer a marcação do meio. Sair daqui do vídeo. Aqui. Vai alinhando pra alinhar aqui o meio das partes de trás. E aqui a gente vai alinhar costura com costura aqui, ó. Esticar, fazer um pique aqui. Vim do outro lado, fazer a mesma coisa.
E do lado de cá, a mesma coisa. Costura com costura. Estica, pique. Do outro lado. Primeira coisa que a gente vai fazer, depois de marcar esses piques, é conferir se tá tudo certo. Então, eu vou pegar aqui o meu espelho, vou virar isso aqui no avesso e vou clipar ele no meu espelho. Pique com pique aqui, né? Clipa primeiro os meios, para distribuir o resto do material depois. Eu acho que tá com muito zoom, deixa eu diminuir um pouco. Diminuir, então vamos seguir. Agora, clipa na volta toda. As medidas bateram certinhas. Agora, vamos ver se os meios bateram aqui por dentro. Tudo certo. Agora, eu vou grampear. E eu uso esse grampeador aqui. Eu chamo ele de baleinha, não parece uma baleinha? Eu vou, ó, H300. É a marca dele. E eu uso o grampo 26/8. Então, vamos lá grampear essa querida. Então, aqui, ó, já coloquei os grampos. E aqui, na hora de grampear, cuidado, grampeia mais pra beiradinha aqui, ó, pra não passar por cima do grampo a hora que a gente for passar a costura aqui rente com o vivo, tá bom? Eu vou passar a costura agora lá na máquina pra vocês verem. Pra fazer a costura final da nossa bolsa, eu também uso outro pezinho. É o pezinho de zíper com a abertura pro lado esquerdo. E a numeração dele é P36LN, tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição todos os códigos dos pezinhos que eu uso. Esse pezinho aqui, nós vamos deixar essa parte dele, a parte que tem o furinho, rente com o vivo. A gente vai sentindo com a mão ou com a ajuda do agulhão. Aqui, ó, a gente vai passando ele assim, ó, e vai sentindo aonde tá o vivo, tá? Bem tranquilo de fazer. Então, vamos lá. Prontinho, ó, já passei a costurinha aqui. Eu vou tirar os grampos agora. Enquanto eu tiro os grampos, eu vou dar outra dica pra vocês. Se você não tem o grampeador, que eu acho que é a opção mais incrível do mundo, você pode usar a cola de contato pra te ajudar. Como que eu faço? Eu pego a cola de contato e coloco no tubinho de adoçante
mas eu deixo com o biquinho, assim, ó. Tá? Aí, o que que você vai fazer? Você vai passar a cola de contato aqui, antes da lombadinha do vivo, aqui dentro. E aqui em volta, na beiradinha, esperar o solvente evaporar, colar um no outro, aí espera mais uns 5, 10 minutinhos só pra aderir uma cola na outra, vai pra máquina e passa a costura. Antes de comprar o alicate, que é um pouco carinho, eu usava essa técnica e dava super certo. Agora, se você é confiante, minha filha, vai só nos clips. Ah, e antes de descobrir a técnica da cola, eu alinhavava, acredita? De tudo pra não ficar torta. Tem que fazer uma forcinha pra tirar esses grampos daqui. Pronto, tirei os grampos. Agora eu vou lá pra máquina de novo com o mesmo pezinho e vou passar o viés de boneon. Mas antes de ir pra lá, eu vou passar uma outra diquinha pra vocês. Deixa eu só tirar aqui um pedacinho. Que tá desfiando já, ó, como desfia. Eita! Então, aqui, ó. O viés, normalmente, ele vem com uma marcaçãozinha de meio. Deixa eu aproximar bem aqui. Aqui, ó, essa marcaçãozinha aqui do meio, tá? Como que eu faço? Eu trabalho na máquina com ele assim. Eu vou vincar aqui pra facilitar pra vocês verem. Então, como que eu faço pra aplicar? Primeira coisa, eu sempre aplico, começo a aplicação do vivo aqui por cima no canal do zíper. Porque é a parte que a pessoa que comprar não vai ver. Então, em vez de deixar o acabamento aqui embaixo, que a hora que ela abre a bolsa é a parte que ela vê, eu deixo aqui em cima. E eu posiciono assim, ó. O meio, aqui, ó, o meio do meu vivo, eu deixo rente com o final da minha peça, dobro e passo a costura. Porque atrás, que é a parte que a cliente vai ver, também vai ficar bem certinha. E um truque para você que tem dificuldade de passar o vivo, você pode colar antes de passar a costura. Eu usava a cola de silicone, mas usa bem pouquinho, que é só para fixar. E também dá para usar fita dupla face, mas acaba ficando muito caro, né? Quando eu tinha dificuldade, eu sempre dava um jeitinho, sempre tinha um truquinho. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que eu faço um vídeo só mostrando como que eu fazia essas técnicas gambiarrísticas, tá bom? Então, vou lá pra máquina, passar ao vivo e mostro pra vocês. E depois de aplicar o vivo, vai ficar assim. O vivo não, desculpa. O viés. E uma outra dica é procure sempre usar a linha do mesmo tom do viés, que aí se der algum errinho, não vai aparecer. Agora eu vou repetir o mesmo processo do outro lado e volto pra gente desvirar. Então, tá aqui. A bolsa está pronta, vamos desvirar. E para isso, eu vou usar uma fonte de calor.
eu vou usar o secador de cabelo. Mas dá pra usar o soprador também, mas eu tenho um pouco de medo porque o soprador esquenta demais. Então, vamos lá. Pronto, né? Desviramos a nossa bolsa. Deixa eu mover aqui um pouco a câmera pra ajustar. Aí, ó. Já desvirei. Agora aqui eu vou usar o martelinho pra assentar esse vivo. Se ela tiver morninha ainda, facilita mais ainda pra assentar o vivo no lugar. Olha só como ela já pegou forma. Agora vamos fazer isso do outro lado. E a nossa bolsinha já tá pronta. Vou pegar uma alça e já mostro pra vocês como que ela vai ficar. Então, tá aqui a alça, escolhi essa aqui, que eu acho linda e acho que vai super combinar a cor. E a alça tem 1,50 m. E vai dar um charme todo diferentão pra nossa bolsa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um comentário aqui, um curtir, compartilha com alguém que você acha que vai gostar. Me sigam lá na outra rede social, que por lá eu apareço bem mais do que aqui. Beijinho, tchau!